Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai fazer alguns exercícios de interpretação. Esses exercícios vão todos envolver a ideia da multiplicação de frações e as outras operações que a gente estudou também. Então, vão ter exercícios de soma, de subtração, certo? Além da multiplicação. Assim que a gente finalizar esses exercícios, amanhã a gente já vai estar pronto para começar a divisão entre frações. Aí a gente encerra todas as operações, certinho? Então, vamos lá. O primeiro que a gente vai fazer é o 29, que está lá na página 214. Acompanhe o enunciado aí, por favor. Diz que Luciano comeu 2/5 de uma barra de chocolate. Pausa a leitura e vamos pensar sobre isso. A Luciana comeu 2/5 de uma barra de chocolate. Isso quer dizer que, se havia uma barra, essa barra poderia ser dividida em 5. E desses 5 pedacinhos, a Luciana comeu 2. Então, nesse caso, ó, a Luciana comeu esses 2 pedaços. Vou colocar aqui embaixo. Isso é o que a Luciana comeu. É sempre bom, à medida que você for lendo um enunciado, você já interpretar. Então, você já colocar o que aquilo significa. Leu uma frase, já pensa sobre ela. Depois você vai lendo o restante e escrevendo o que você entendeu. Depois disso, diz lá no enunciado que o Gabriel comeu 2/3 do que sobrou. Olha, o que sobrou são esses pedacinhos que eu não pintei. Tá vendo? Se a Luciana comeu 2, restaram 3 pedacinhos. E o Gabriel comeu 2/3 desses 3 pedacinhos. Percebe? Então, olha só, o Gabriel... Deixa eu pegar minha caneta. Se sobraram 3 pedacinhos e o Gabriel comeu 2/3, ele comeu 2 pedaços também, né? Então, vou pintar esses 2 de cá, só para não misturar com a Luciana, tá? Vou pintar esses 2 de cá. Esses aqui, ó, foram os que o Gabriel comeu. Certo? O restante eles deram para Maurício. Então, para o Maurício, sobrou só esse quadradinho em branco aqui, ó. Esse é o do Maurício. Prontinho. Agora vamos responder as perguntas. Na letra A diz o seguinte: quem comeu mais chocolate, Luciano ou Gabriel? Ó, a Luciana comeu 2 quadradinhos, o Gabriel também comeu 2. Então, na verdade, eles comeram no mesmo tanto, né? A resposta da letra A aqui, então, é que os 2 comeram a mesma quantidade. Então, os 2 comeram a mesma quantidade. Ninguém comeu mais que o outro. Muito bem. Agora vamos na letra B. Na letra B diz, deixa eu descer aqui um pouquinho, subir, né? Na letra B diz, que fração de chocolate Maurício comeu? Ó, o Maurício comeu esse quadradinho que ficou em branco, né? Então, ele comeu dos 5 quadradinhos que havia, ele comeu só 1. Então, Maurício comeu 1/5. Ó, é só olhar a figura. Dos 5 quadradinhos que tinham no chocolate, o Maurício comeu só esse aqui que tá em branco, ó. Então, por isso que ele comeu 1/5. E esse foi o exercício 29. Tá vendo? Quando a gente interpreta desde o início, já faz um esqueminha, já faz um desenho, fica mais fácil de compreender o que o exercício pede. Agora, vamos lá no exercício 30. Vamos ver o que o exercício 30 fala. Agora que você já entendeu como que a gente vai fazer, tenta resolver o 30 sozinho, dá um pause no vídeo só para você tentar interpretar o exercício 30 e aí você volta a assistir. Combinado? No exercício 30 diz o seguinte: Walter vendeu em um dia 3/5 das laranjas que tinha na sua barraca de frutas. Ele vendeu 3/5 das laranjas. Então, eu vou imaginar o seguinte: vou imaginar todas as laranjas aqui em 5 quadradinhos. E o Walter vendeu 3/5. Então, ele vendeu 3 desses quadradinhos. Ó. Esses aqui são o que o Walter vendeu. Deixa eu ver aqui, fala que foi em um dia.
Em um dia. Prontinho. Agora eu vou continuar a leitura. No dia seguinte, ele vendeu 13,16 do que havia sobrado. Ele vendeu 13,16 desses 2 quadradinhos que ficaram. Esses 2, está muito difícil a gente dividir em 16 partes, né? Então, a gente pode imaginar o seguinte, ó, que ele vendeu no dia seguinte 13,16 do que sobrou. O que sobrou não foram 2 quadradinhos dos 5 que haviam? Então, ele vendeu 13,16 de 2/5. Vamos de novo. Por que de 2/5? Se ele vendeu 3/5, o que sobrou foi 2/5. No dia seguinte, o exercício disse que ele vendeu 13,16 desses quadradinhos aqui que sobraram. Por isso que eu escrevi 13,16 de 2/5. Tá muito difícil na minha figura eu repartir isso aqui em 16 partes, para poder fazer pelo desenho, igual a gente fez lá na 29. Se eu fizesse só pelo desenho, isso aqui ia virar uma bagunça, ó. Então, para facilitar, para não deixar muita informação no desenho, eu escrevi isso aqui. Isso aqui é o que ele vendeu no dia seguinte. Então, eu vou colocar aqui em cima, ó. Vendeu no dia seguinte. Aí, já me ajuda, né? Vamos fazer esse cálculo? Nós aprendemos que esse dia significa multiplicação. Então, isso aqui, na verdade, é 13,16 vezes 2/5. Observa que aqui a gente consegue simplificar. Deixa eu pegar minha outra caneta aqui. Nessa multiplicação, a gente consegue simplificar esse 2 de cima com 16 de baixo. Eu vou dividir esses dois números por 2, né? O 2 fica 1 e o 16 fica 8. Que eu divido por 2. Agora eu consigo multiplicar normal. Porque, ó, 13 vezes 1 dá 13. 8 vezes 5 dá 40. Isso quer dizer que no dia seguinte, o Walter vendeu 13/40 das laranjas, certo? Ele diz que levou, aí lá no enunciado de novo agora, ele vendeu 13/16 do que havia sobrado e levou as 9 laranjas restantes para casa. Depois de ter vendido 3/5 em um dia e 13/40 no outro dia, ainda sobraram 9 laranjas. É isso que o exercício está dizendo para mim. Então, vamos pensar sobre isso? Vamos colocar no papel aqui tudo que ele vendeu. O que o Walter vendeu, de fato? Ele vendeu em um dia 3/5. Em um dia, ele vendeu 3/5. No dia seguinte, ele vendeu 13/40. E ainda sobraram 20 laranjas, né? Vamos pensar sobre as que ele vendeu? Isso aqui, ó, virou uma adição de frações de denominadores diferentes. A gente resolve isso calculando o MMC entre 5 e 40. Lá no seu rascunho, você pode fazer o cálculo do MMC. Eu vou fazer aqui só para não restar dúvidas. Isso aqui, ó, o cálculo desse MMC vai ficar, vou dividir por 2, né? Fica 5/20. Por 2 fica 5/10. Por 2 fica 5/5. Por 5 fica 1/1. O cálculo desse MMC, então, vai ser 2 vezes 2, que dá 4. 4 vezes 2, que dá 8. 8 vezes 5 dá 40. O MMC, então, entre 5 e 40 é 40. Esse MMC, nós aprendemos, vira o denominador das frações. Então, 40 de um lado, 40 do outro. Para achar os numeradores, a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 3 dá 24. 40 dividido por 40 dá 1. 1 vezes 3 dá 13. Quando eu somo isso aqui, ó, fica 37/40. Olha só o que aconteceu. Eu descobri que nos 2 dias o Walter vendeu 37/40 das laranjas.
O que significa essa fração? Significa que ele pegou todas as laranjas, dividiu por 40, e dessas 40 partes, ele vendeu 37. Se ele vendeu 37 das 40 partes, quantas foram as partes de laranja que restaram? Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem imaginar isso? Vamos de novo, ó. Ele vendeu 37 40 avos. Se eu fizesse um desenho dividido por 40, e se eu pintasse desses 40 pedacinhos 37, quantos restariam? Restariam 3, concorda? Tinha 40 no total, eu pintei 37. Ficaram em branco 3 quadradinhos, se a gente for pensar no desenho, né? Isso quer dizer que restaram lá sem vender, ó, restaram sem vender 3 40 avos das laranjas. Nós descobrimos pelo enunciado que esses 3 40 avos representam 9 laranjas. Então, vamos pensar um pouquinho. 3 40 avos do total das laranjas, eu não sei quem é o total das laranjas, é igual a 9. Esse 9 está lá no enunciado. Fala que restaram 9 laranjas. Essas 9 equivalem a 3 40 avos do total. Esse tipo de cálculo aqui a gente já aprendeu a fazer. Se 3 40 avos de alguma coisa que eu não conheço é igual a 9, para resolver isso, eu pego 9, divido por 3. Ó, pego 9, divido por 3, vai dar 3. Esses 3 eu multiplico por 40. Isso aqui vai dar 120. Adriana, não entendi por que faz isso. É só você imaginar o desenho. 3 40 avos é quando você divide a sua unidade em 40 e pinta 3 quadradinhos. Nesses 3 quadradinhos que você pinta, tem que ter 9 objetos. No caso, 9 laranjas, né? Se em 3 quadradinhos tem 9 laranjas, quantas laranjas tem em cada quadradinho? 3. Por isso que a gente faz essa divisão, né? São 9 laranjas em 3 quadradinhos. Então, cada quadradinho tem 3 laranjas. Se é um total de 40 quadradinhos, você faz 3 vezes 40 e dá 120. Isso quer dizer que o total de laranjas que o Walter tinha era 120 laranjas. E é justamente o que o exercício quer saber. Olha só o que ele diz lá no enunciado, lá no finalzinho. Para repor a quantidade inicial que havia na banca de frutas, quantas laranjas Walter deve buscar na central de abastecimento? Ou seja, quantas laranjas tinha no total? 120. Acabamos de calcular. Então, aí você vai responder, né? 120 laranjas. Exercícios de interpretação, como eu falei para vocês, não são tão facinhos assim de se responder. Algumas pessoas têm mais aptidão, algumas pessoas conseguem fazer isso aqui de uma maneira mais fácil, outras não. Como que você vai aprender, então? Praticando. A minha dica é ler o enunciado e à medida que você for lendo, você já vai interpretando. Então, aqui, ó, foi o que a gente fez. Eu li uma frase, interpretei essa frase através de um desenho. Li outra frase, interpretei essa outra frase através de um cálculo. E aí a ideia do exercício foi se formando. Algumas pessoas conseguem raciocinar melhor fazendo o cálculo assim. Outras pessoas raciocinam melhor desenhando. Você precisa encontrar a sua maneira de interpretar o enunciado. E você só vai encontrar isso praticando, certo? Então, o que eu quero que você faça? Eu não vou deixar a tarefa de casa, mas eu quero que você estude esses 2 exercícios. Pensa sobre eles, tenta fazer de um jeito diferente. Daí, na aula de amanhã do Zoom, eu vou tirar as dúvidas. Se aparecerem, vou tirar as dúvidas desses exercícios. E aí a gente já vai começar a estudar a divisão entre frações. Combinado? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.